Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente recebeu um material bem interessante, sabe? Da área de psiquiatria. Ele detalha os transtornos ligados ao uso de algumas substâncias, muito comuns no nosso dia a dia. Ok, vamos analisar isso. Uhum. O foco hoje é maconha, cafeína, nicotina e cocaína. E a nossa missão aqui é clara. É garimpar as informações-chave, né, sobre efeitos, intoxicação, abstinência, os riscos, tudo baseado só no que esse material que a gente tem aqui apresenta. Queremos entender o que essa fonte específica acha mais importante. E é curioso, né, porque essas substâncias são tão presentes, mas muitas vezes a gente não entende tão bem os detalhes dos mecanismos, dos impactos reais. Exato. Esse material parece buscar justamente isso, essa clareza. Detalhar coisas que vão além do que todo mundo já sabe, assim, superficialmente. É uma chance de ver como a psiquiatria descreve esses quadros. Perfeito. Então vamos começar pela maconha, a cannabis. A fonte fala do THC, claro, como principal ativo, e logo de cara, um negócio que me chamou a atenção. O quê? O teste de urina pode dar positivo por até 4 semanas. Isso, nossa, parece muito tempo, né? É bastante tempo, sim. O material não entra super a fundo no porquê disso, tipo, a parte química, a lipossolubilidade do THC e tal, mas só o fato de destacar essa janela, 4 semanas, Uhum. já é um ponto relevante. Mostra que a substância fica ali no corpo bem depois do efeito passar, né? O que tem implicações práticas para a testagem, por exemplo. Faz todo sentido. E a intoxicação em si, o que o material destaca? Bom, ele descreve a euforia inicial, claro, mas também fala do prejuízo na coordenação motora, né? E a aceleração do coração, a taquicardia. Certo. E tem um marcador físico que a fonte enfatiza bastante: a injeção conjuntival, os olhos vermelhos. Ah, os clássicos olhos vermelhos. Exato. Além disso, boca seca e aquele aumento de apetite bem característico. Esse dos olhos vermelhos é quase um clichê, mas é interessante ver a fonte tratando como um marcador importante mesmo. E a abstinência, como é que ela descreve isso? Olha, a fonte lista irritabilidade, dificuldade para dormir, a insônia, náusea também e uma diminuição do apetite. O contrário do que acontece na intoxicação, né? Entendi. E tem mais uma coisa que o material fala, a tal síndrome amotivacional. O que é isso exatamente, segundo a fonte? Ah, sim. Eles associam isso ao abuso crônico da cannabis. O material descreve como uma redução na vontade, sabe? Ou na capacidade de fazer tarefas que exigem atenção e esforço por mais tempo. Não chega a ser um diagnóstico formal ali no texto, mas aponta como uma consequência funcional, assim, que se observa em quem usa por muito tempo. Afeta a produtividade, o engajamento nas coisas do dia a dia, estudo. Entendi, ok. Saindo da maconha e pensando em outra coisa super presente, a cafeína. O material dá bastante destaque para ela, chama até de altamente abusada. É uma palavra forte, né? É forte, sim. E a descrição da intoxicação pode até surpreender, porque o consumo é tão normalizado, né? Pois é. A fonte lista ansiedade, insônia, o que muita gente já deve ter sentido, mas também espasmos musculares, aquela fala rápida, meio desconexa, sabe? Uhum. Tipo rambling speech, né? Isso, rosto avermelhado, problemas gastrointestinais e uma inquietação bem marcada, física e mental. Nossa, parece bem mais intenso do que só tomar um café a mais. E o material fala de riscos com doses maiores ainda? Fala sim, e aí o alerta sobe de nível. Acima de 1 grama de cafeína, que eles descrevem como uma dose bem alta, difícil de chegar só com bebida, mas possível com suplemento, uso exagerado. Certo. Aí os riscos descritos são mais sérios. Zumbido no ouvido, o tinnitus, agitação psicomotora severa e o mais preocupante, arritmia cardíaca. Arritmia por cafeína? E em casos extremos, o material chega a citar convulsões, insuficiência respiratória. Convulsões? Por cafeína? Caramba! Isso coloca a substância numa outra luz mesmo. E a abstinência? Quem tenta cortar o café vive reclamando de dor de cabeça. Exato. A dor de cabeça é o clássico da abstinência de cafeína que a fonte descreve. Mas não é só isso.
O material também lista náusea, vômito, ansiedade e até um quadro meio depressivo, mas passageiro. E essa fase ruim dura quanto tempo? A fonte dá alguma ideia? Dá sim, e é um dado prático interessante. A descrição indica que os sintomas começam geralmente em 24 horas, mais ou menos. Atingem o pico ali por volta de 48 horas. Mas a tendência é resolver tudo em cerca de uma semana. É um período definido, né? O que pode ser um alívio para quem está passando por isso. Uma semana para resetar o sistema da cafeína. Então, interessante. Bom, seguindo para outra substância com vício bem conhecido, a nicotina. O material também classifica como altamente abusada. Correto. E um ponto que a fonte ressalta logo de cara é a associação forte da dependência de nicotina com outros transtornos mentais. Ah, é? Quais? Menciona especificamente esquizofrenia, depressão maior e transtornos de ansiedade. Sugere que essa comorbidade é frequente e fala de uma prevalência de dependência ao longo da vida de 20%. É um número bem alto. Nossa, 20%. E essa conexão com outras condições de saúde mental é um dado importante. E sobre os danos físicos diretos do cigarro? Aí o material é bem direto. Lista as consequências graves que a gente já ouve falar, né? Doenças cardiovasculares, com risco aumentado de AVC, de infarto. Sim. E várias doenças pulmonares. DPOC, vários tipos de câncer, não só de pulmão, viu? E pneumonia. E como é que a fonte explica esse poder todo da nicotina? Por que é tão difícil largar? A explicação que eles dão foca no mecanismo no cérebro. Sabe, a nicotina do tabaco estimula os receptores lá, os nicotínicos, e isso libera dopamina no sistema de recompensa. Ah, dopamina de novo. Sempre ela. E o ponto-chave, segundo a fonte, é que cada tragada dá um pico rápido dessa dopamina. Esse reforço positivo, assim, rápido e intermitente, cria um ciclo de desejo muito, muito forte. Difícil de quebrar. É um mecanismo de vício super eficiente. Entendi. Cada puxada é uma recompensa química quase imediata. E os sintomas de intoxicação e abstinência da nicotina, como são descritos? A intoxicação aguda, que talvez seja menos comum na clínica, mas para quem usa adesivo ou goma demais na primeira vez, talvez, a fonte menciona inquietação, insônia, ansiedade, problemas gastrointestinais. Ok. Já a abstinência é bem mais conhecida, né? E detalhada. Aquela fissura intensa, o craving, disforia, que é um mal-estar geral, ansiedade, aumento do apetite, que leva ao ganho de peso, né, muitas vezes, irritabilidade e, de novo, insônia. Vários sintomas se repetem mostrando como mexe com o sistema nervoso todo. E o material fala do impacto em quem não fuma, mas convive, o fumo passivo. Fala sim. E essa parte é bem preocupante, viu? Especialmente com crianças. A fonte detalha uma lista de riscos maiores para crianças expostas. Otite média, que é infecção de ouvido, pneumonia, asma Nossa! e até a síndrome da morte súbita infantil. Além disso, fala de baixo peso ao nascer, pior desempenho em testes na escola e até no esporte. É um alerta bem sério sobre o efeito em terceiros. Caramba, a lista de problemas para crianças é enorme e assustadora. Diante de um vício tão forte, com tantas consequências, o que a fonte aponta sobre tratamento? O material menciona uma abordagem com várias frentes, né? Cita o aconselhamento comportamental, que é super importante para lidar com gatilho, com hábito. Certo? Aí fala da terapia de reposição de nicotina, com goma, adesivo, para aliviar a parte física da abstinência. E lista medicamentos específicos, clonidina, bupropiona, que é um antidepressivo, mas ajuda nisso também, e a vareniclina, que foi feita especificamente para parar de fumar. Geralmente precisa combinar essas coisas, porque a dependência é forte mesmo, como o próprio material descreve. É, entender essas complexidades todas, né? A interação do comportamento, os mecanismos químicos, como a dopamina, as opções de remédio, é crucial. Principalmente para quem está se aprofundando nisso na área da saúde, seja estudando ou já trabalhando. Com certeza. Falando nisso, se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, sabe, dominar esses assuntos com confiança, vale a pena conhecer o Medcobe.
Entre agora em medcob.com.br ou baixe o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, sério, com provas anteriores de todas as instituições que você imaginar, tudo comentado direitinho. E além das questões, tem resumo prático, aula completa, flashcard pronto para revisar onde quiser. É o tipo de recurso que faz a diferença para realmente consolidar esse conhecimento tão complexo. Sem dúvida. Ter ferramenta de estudo bem feita, com questão direcionada, conteúdo confiável, ajuda demais hoje em dia para quem busca ser bom na área da saúde. Facilita muito entender temas assim complexos como esses que a gente está vendo. Exatamente. Bom, voltando para a nossa análise, vamos para a última substância que o material detalha, a cocaína. Como a fonte descreve o mecanismo dela? Olha, de novo, o foco é na dopamina. O material explica que a cocaína bloqueia a recaptura da dopamina e de outros também, como noradrenalina, serotonina ali na sinapse. O que isso faz na prática? Isso faz com que a dopamina fique ativa por mais tempo e em maior quantidade. Aí causa aquele efeito estimulante super intenso, a euforia. A fonte reforça como isso ativa demais o sistema de recompensa do cérebro. E é daí que vem a dependência forte que a cocaína causa. Então, mais uma vez, a dopamina ali no centro da dependência e os sinais de intoxicação da cocaína. A lista parece grande. A lista é extensa, reflete um impacto bem agudo e em vários sistemas do corpo. Começa com a euforia, claro. Mas logo vem alterações grandes na pressão arterial, geralmente para cima, e no coração, taquicardia. Náusea, perda de peso com uso crônico, alteração psicomotora, tipo agitação ou lentidão, calafrio, suor intenso, e a fonte destaca um sinal físico importante para ficar de olho: pupilas dilatadas. Ah, as pupilas dilatadas. Isso. E além disso, riscos bem graves: problema respiratório, convulsão, arritmia cardíaca e até alucinação. Pupilas dilatadas. É um daqueles sinais clássicos de filme, né? Mas aqui a fonte coloca junto com o risco de vida, como arritmia, convulsão. Essa variedade de efeitos é impressionante. O material fala de algum risco cardiovascular específico? Fala sim, e é um ponto crítico. Por causa do efeito forte de vasoconstrição, de apertar os vasos sanguíneos, a cocaína aumenta muito o risco de infarto do miocárdio, o ataque cardíaco, e de AVC. Mesmo em gente jovem? Mesmo em gente jovem e sem histórico de problema cardíaco. A fonte deixa bem claro que esse é um dos perigos mais imediatos e fatais do uso. E por quanto tempo a cocaína fica no corpo, segundo o material? Dá para detectar? A informação que eles dão é que o teste de urina para os metabólitos da cocaína costuma ficar positivo por uns 3 dias depois do último uso, uma janela bem menor que a da maconha, por exemplo. Interessante essa diferença. O material chega a citar causas de morte ligadas ao uso? Cita, aponta direto o infarto e o AVC como causas comuns. Mas menciona também uma causa menos conhecida, chamada manobra de Müller. Você pode explicar o que é isso, baseado na descrição deles? Claro. A descrição é rápida, mas a manobra de Müller, nesse contexto de uso de cocaína, especialmente fumada, tipo crack, Sim. é quando o usuário, talvez para tentar intensificar o efeito ou segurar a fumaça, tenta expirar com força, mas com a glote fechada, sabe? A porta da via aérea. Nossa! Isso aumenta muito a pressão dentro do tórax, dos pulmões. Pode até romper os alvéolos e causar um pneumotórax, que é o colapso do pulmão. É uma complicação mecânica, mas que pode ser fatal, ligada ao jeito de usar. Que mecanismo perigoso e específico. Agora, sobre tratar isso. Como a fonte fala do manejo da intoxicação aguda por cocaína, numa emergência, por exemplo. A abordagem que eles descrevem foca em estabilizar a pessoa e controlar os riscos na hora. O monitoramento do coração com o eletrocardiograma, o ECG, é crucial por causa do risco alto de arritmia e infarto. Entendi. E tem que ficar de olho em convulsão também. Às vezes precisa até de um eletroencefalograma, o EEG. As medidas de suporte são básicas, mas essenciais. Garantir via aérea, respiração, circulação, o ABC, né? Hidratar, controlar temperatura, sinais vitais. Para agitação e ansiedade muito fortes, a fonte fala de usar benzodiazepínicos, os calmantes, com cuidado. E se tiver alucinação?
como o material sugere lidar? Para alucinação, principalmente se for daquelas persecutórias ou que trazem risco, tipo comando para se machucar ou machucar outros, a fonte indica que o haloperidol, que é um antipsicótico, pode ser considerado para controlar esses sintomas psicóticos na hora. Entendi. E depois dessa fase aguda, passada a intoxicação, como é a abstinência da cocaína, segundo o material, e o tratamento a longo prazo? A fonte descreve a abstinência logo depois como um crash. A principal característica é a hipersonolência. Um sono muito profundo, muito longo, como se o corpo e o cérebro precisassem desligar para se recuperar daquela superestimulação. E o que fazer nesse crash? A recomendação inicial do material é, basicamente, deixar a pessoa dormir, se recuperar. Já para o tratamento da dependência a longo prazo, a fonte aponta para as abordagens psicossociais. Psicoterapia individual e terapia de grupo são as estratégias centrais para ajudar a manter a pessoa sem usar e a reestruturar a vida dela. Ok, então percorremos bastante coisa, né? Exploramos o que essa nossa fonte da psiquiatria tinha para dizer sobre maconha, cafeína, nicotina e cocaína. Vimos os mecanismos, os sinais, a abstinência, riscos sérios, até tratamento, sempre focando só no que o material trouxe pra gente. Então, o que tudo isso significa? Fica claro como é complexo o efeito dessas substâncias, né? Algumas tão comuns no dia a dia. Ter acesso a essa descrição mais detalhada dos riscos, das características, como foi apresentado aqui, parece fundamental. Agradeço a atenção de todos nessa nossa exploração. Talvez um pensamento final para levar dessa conversa, partindo só do que foi apresentado aqui. O material descreveu várias vezes o papel central da dopamina, do sistema de recompensa, na dependência dessas 4 substâncias que são tão diferentes em outros pontos. Ao mesmo tempo, detalhou um monte de efeitos no corpo e na mente, desde a vasoconstricção da cocaína até a síndrome amotivacional da cannabis, passando pela abstinência física da cafeína. Fica a pergunta, né? Como que essa compreensão mais profunda dos mecanismos do cérebro e das manifestações clínicas, tudo isso que a fonte trouxe, pode de verdade ser usada para criar estratégias melhores? Não só de tratamento, mas principalmente de prevenção, de educação pública. Como usar esse conhecimento para lidar com o uso dessas substâncias de um jeito mais eficaz na sociedade? É uma reflexão sobre essa ponte, né, entre o conhecimento técnico e a prática social.